Olá, meus amigos. Espero que todos estejam bem com a graça de Deus Pai, que nos conduz nessa jornada terrena. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos, Pai, hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes, Pai, que caiamos em tentações. Livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja com a graça de Deus. Pois bem, meus amigos, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Hoje nós vamos iniciar com o estudo do capítulo 5, que tem um nome bem intrigante, sabe? Diz assim: Bem-aventurados os aflitos. Pois bem, o que será que temos que aprender com esse título e com as passagens que aprenderemos nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo? Por que será se diz bem-aventurados os aflitos? Aflitos é quem está em aflição, em sofrimento. Bem-aventurados quer dizer felizes. Parece meio contraditório, né? Então vamos estudar e tentar entender? Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Esses são os títulos. E aí vem as instruções dos espíritos. Bem e mal sofrer, o mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo, perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a verdadeira infelicidade, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Deve-se pôr um fim às provas do próximo? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito do sofrimento em função dos outros. Bem, esses são os subtítulos que nós encontraremos no estudo desse capítulo. Esse capítulo, se não é o maior, é um dos maiores do Evangelho. Então nós vamos levar alguns dias, algumas palestras, para estarmos entendendo assim tudo que está ali esmiuçadamente. Como disse uma vez lá em Minas, numa das caravanas, nós fomos num estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, numa casa espírita, enquanto lá estivemos, acho que em Ouro Preto, e ela falou assim: aqui a gente estuda o Evangelho miudinho, palavra por palavra. Por quê? Porque se às vezes nós não entendermos uma palavra, parece que tudo perde o contexto, porque tudo fica sem nexo, né? Então vamos ver aqui, dar início a esse estudo aqui do capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus 5:5 e 6:10. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. Lucas
6, 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós, que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas 6, 24 e 25. Vamos entender um pouquinho sobre esse início, né? Essa introdução ali ainda no título. E no que vem logo após o título do Bem-aventurados os aflitos. Vejamos, né? Quando Jesus faz essa colocação de bem-aventurados os aflitos, vamos entender o sentido da palavra. Bem-aventurados é o mesmo que felizes. Mas aqui, como vamos entender por felizes os que sofrem, choram e passam por dores? Será que a gente consegue entender isso no dia atual? Então são felizes os que sofrem? Será que é isso? Não é bem isso que Jesus quis dizer, que está sofrendo e que estão felizes porque sofrem. É mais no sentido de felizes aquele que compreende, né, a situação que está passando, ou aqueles que compreendem estas situações aflitivas pelas quais passam, os que entendem que esse pesar não serão eternos, né? Todos os pesares pelos quais passamos aqui na nossa jornada terrena, elas são pesares de provas, expiações. Muitas vezes nós mesmos as buscamos através do nosso orgulho, nossa vaidade, nossas vontades e desejos. E aí, não são eternas, porque a nossa vida física finda. O que vive é a vida espiritual. Então, vamos ver agora a palavra aflitos. O que quer dizer, né? Então, bem-aventurados os aflitos. Vem de aflição. E quais são as aflições? Aflição ou aflições são aquelas coisinhas que nos perturbam, nos tiram a paz, nos deixam incomodados ou conosco mesmo ou com os outros, que estão ali, como uma pedrinha ali no sapato, que faz sempre a gente estar lembrando, sabe? Hoje eu estou aflita, estou com um pressentimento. Eu estou aflita porque estou com uma dor, vou ter que ir no médico, será que vai achar? Sabe, essas aflições? Então vamos entender direitinho. Quais são as aflições? Ela pode ser o ponto de partida para o nosso aprendizado, para a nossa melhora. Já pensamos nisso? Eu acho que não, né? Pois quando estamos aflitos, a gente quer logo se livrar daquele sentimento que traz a tristeza, a dor. Mas ela pode ser, sim, uma forma de nos levarmos a buscar, a aprender. Ou pode ser algo que carregamos de inútil, que não nos terá serventia nenhuma, né? Já pensaram nessas duas colocações? Então eu posso ter uma aflição, mas dessa aflição eu posso aprender alguma coisa. Eu posso falar, estou aflita por esse motivo, vou tentar resolver, vou ver o que de melhor posso fazer e aprender. Ou então, vai ser uma aflição que não terá serventia. Por quê? Porque nós podemos estar aflitos, por algo que tenha acontecido lá no ontem. Ontem aconteceu isso, e agora? E agora? Ano passado, meu Deus, no mês tal, aconteceu isso e foi tão doloroso. E vamos carregando aquele passado de aflição que aconteceu lá atrás, que não resolvemos, nem a causa em si, nem conosco mesmo, nós vamos carregando para o hoje. E aí a gente começa a ficar vivendo lá no passado. Aí nós vamos ser os depressivos. Muitas pessoas depressivas têm essa causa de ficar no saudosismo. Não é generalizado,
Não é que a depressão tenha essa causa, não. Mas também ficam ali. Pode ser uma aflição de saudade. Ai, que saudade daquela pessoa que não vou encontrar mais. Que saudade daquele ente querido que partiu. Pode ser de remorso. Remorso que não vai levar a nada, né? Um ressentimento que alimenta ali o ego, a vaidade e que não serve para nada. Vai apenas nos levar ou levar a pessoa que assim esteja a uma depressão, que é quando está ali aflita por algo que já aconteceu e não pode ser mudado. Por isso que o passado chama passado. Ou, o que está mais comum também nos dias de hoje, a aflição do futuro. Pensar exaustivamente no futuro. Meu Deus, olha, será que essa pandemia vai acabar? Será que depois desse vírus do coronavírus vem outro? Será que ainda vai ter mais mutação de vírus? Será que todos vão ter emprego quando passar isso tudo? Meu Deus, será que a criminalidade vai aumentar mais? Sabe essas perguntas? Será que a Rússia vai começar uma nova guerra mundial, colocando o planeta todo em risco? O que é isso? Isso é uma aflição, não é? Está lá no título, bem-aventurados os aflitos. Mas será que se nós ficarmos pensando assim, ou lá no passado, pelo que aconteceu, ou lá no futuro, como vai ser, será que nós vamos estar nos ajudando? Será que vamos estar emitindo uma vibração boa para o nosso planeta, né? Uma vibe, como diz aí os conhecidos da... Não é muito meu termo, mas será que vamos estar emanando algo a esse universo infinito de criação permanente, criado por Deus e expansão? Algo de bom? Se ficarmos ali, será que a vacina vai ser eficaz mesmo? Nós estamos vendo que os resultados daqueles que estão pegando a Covid já estão ali com a terceira dose, estão sendo resultados mais a menos. Mas mesmo assim muitos descreem disso, são incrédulos, né? Então, se a gente ficar no futuro, será que eu vou estar viva amanhã? E ano que vem, será que eu vou ver minha neta quando ela tiver 6 anos? Quando ela for uma menina grande, quando for moça, mulher? Será que isso vai adiantar? Será que isso nos fará bem? Então, para que eu estou falando tudo isso? Para que a gente entenda ali o título. Bem-aventurados é igual felizes, os aflitos. Aflitos é quem está com aquele aperto no coração. E que esse apertinho no coração, esse desassossego, pode ser pelo ontem e pelo amanhã. Dificilmente é pelo agora, né? Essas são algumas questões assim aflitivas que a gente fica assim, meu Deus, e que temos que vigiar e orar, pedir a Deus. Por quê? Por quê? O que vai levar isso mesmo? A uma outra coisinha do dia atual. Esses dias em que estamos vivendo, nós vemos jovens, crianças, adultos, idosos, com sérios problemas de depressão e também de ansiedade. Quando eu dei os exemplos lá do passado, eu falei da depressão, indiretamente, mas falei. E agora, quando eu falo, será que a pandemia vai ter fim? Será que estarei viva para ver a Sarinha com 10 anos? Será que isso, será que aquilo? Eu estou falando do amanhã. E o que causa as síndromes de ansiedade, que está aí, assolando a juventude principalmente, e os de todas as idades. Distúrbio tão comum hoje em dia, e que gera inúmeros sofrimentos, e que também não serve para nada. Para nada. Esse viver no futuro, essa ansiedade,
não vai nos fazer crescer, não vai nos ajudar em nada. Então, nós precisamos entender que Jesus não estava falando desse tipo de aflições das quais eu falei até agora, nesse início de estudo que estamos fazendo do capítulo 5. Ele não está falando dessas aflições que, entre aspas, podemos chamar de desnecessárias. Não que não doam, não sejam justas, não é isso, mas que não vão levar a nada. São assim, aflições de quem está querendo carregar o peso do passado e acaba entrando em depressão, e nem daquele que está apreensivo pelo futuro, que acaba gerando a ansiedade. Ou nós vemos muito também aqueles que estão presos nas duas situações. Tem a depressão e é ansioso também, sofrendo muito, muito, mas por algo que não há o que fazer. Presta atenção, não há o que fazer. O que passou, passou. Para que serve? Para nos ensinar a aprendermos em cima daquilo que passou. Uma vez eu li: sábio é aquele que aprende com os seus erros, com o seu passado, para não errar novamente. Então, ficar preso nessa situação não vai nos levar a nada, não vai acrescentar em nada. Já foi, já acabou. E também não adianta ficar preso no que ainda será, ainda vai acontecer e que não está ao nosso alcance estipular com precisão. Eu posso programar, eu posso fazer ali o meu planejamento para o futuro e devo fazer. Eu não posso ficar sentado à deriva esperando assim: eu vou ficar sentado porque Deus resolve. Porque Deus diz que se eu tiver com fome, alguém vai me dar de comer. Deus queira que tenha alguém ali, um bom irmão que faça isso, mas é preciso levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e tocar em frente, como diz a música. Vamos lá, vamos planejar, vamos buscar nosso sustento de forma digna, vamos aprender, vamos estudar o Evangelho, vamos estudar André Luiz, para tirarmos essas teias que a gente acaba se deixando envolver por tantas coisas. E não era dessa aflição que Jesus falava. Quando Jesus fala de aflição, ele fala do sofrimento daquele que vive o hoje, agora, o presente. Por isso que o presente, nós falamos que é um presente de Deus, que foi, já foi, que nos sirva de lição, que nos traga boas recordações. O que virá, virá. Então que chegue na hora correta e que não fiquemos presos a um futuro que ainda não existe. Mas o hoje é o agora, é esse momento. Então Jesus fala da aflição do momento. E por que eu estou falando tanto disso? Para que a gente possa entender o restante do capítulo. Porque quando a gente vê ali bem-aventurados os aflitos, quer dizer, felizes os aflitos, como assim, né? Então, temos que olhar para o passado e aprender com ele. Não termos remorso, mas sim mudarmos para que não venhamos ali a repetir o erro. Temos que nos arrepender e ressarcirmos os prejudicados e ter a tranquilidade em relação ao futuro. Por quê? Porque somos filhos de Deus. E se estivermos fazendo a nossa parte, agindo no bem, buscando o nosso melhor e o melhor do nosso próximo, estaremos amparados por Deus e por Jesus. Então, bem-aventurados é igual felizes no aprendizado, no entendimento. Para aqueles que vivem o hoje, as aflições que farão com que cresçam.
as aflições pelo outro, aflições por aqueles que sofrem, aflições por falta de justiça, aflições da verdadeira sede. Que sede é essa? Nós já vimos num capítulo aí passado. Sede da verdade, que é quando Jesus diz: eu sou a verdade e a vida. E de que verdade ele diz? A verdade dos ensinamentos de Deus. Esses que se encontram ali nas aflições do momento, com causas realmente que estejam acontecendo, não que já foram, que pensam que pode acontecer, são ali a quem Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Jesus diz assim, que esses serão saciados quando encontrarem Jesus. Por isso ele diz: vinde a mim, voltem para mim. Por quê? Porque Jesus já veio, ele já reencarnou, já esteve entre nós, já deixou ali a sua semente de amor, e está sempre olhando por nós. Agora é hora de voltarmos a ele. Como? Lendo, estudando, buscando fazer o bem. Ele, Jesus, já nos veio, né? Ele trouxe tudo para que aprendamos e que não fiquemos ali voltando ao passado. E aí ele diz também para a gente que o jugo dele é leve. Nós é que carregamos o peso com as nossas aflições desnecessárias, com as preocupações que não nos acrescentam em nada e nem ensinam nada, só nos fazem sofrer. E como, né, gente? Eu estou lendo, estou estudando, estou buscando, estou pesquisando, e isso, eu, Silvia Helena, eu tenho que dizer a vocês, não é por isso que eu também não sinta ali: nossa, falei isso há tal tempo, não devia ter falado. Nossa, como será que vai ser o futuro da minha filha no futuro ali, quando daqui 2, 3 anos? Às vezes passa isso pela minha cabeça, às vezes quero passar mais constante. Eu faço o quê? Corro para orar e vigiar, porque é a única forma que eu encontro de sair dessa situação, porque preocupações nós temos, principalmente quem é mãe. As mães que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. Sabem do que eu estou falando. Nós nos preocupamos. Além de nos preocuparmos, se já somos aprendizes do Espiritismo, nos preocupamos com tudo. Mas a gente não pode ficar presa naquele passado e nem no futuro. E aí, Jesus também nos coloca, né, sobre a riqueza, nessa introdução do capítulo. A riqueza nesse mundo é ilusão, tanto que ela não vai com a gente para o outro plano. E geralmente aquele que vem destinado a possuir a riqueza tem uma prova enorme pela qual deve passar. E quando esse que era rico aqui, rico no sentido que a gente conhece mesmo, e chega do outro lado, ele vê que espiritualmente não conheceu nada, não fez nada do que deveria fazer, aí que ele diz que não será saciado. Por quê? Porque não aprendeu ao amor. Isso não significa que todos os ricos estejam nessa categoria, não é isso. Existem pessoas que vieram com essa destinação e fazem bom uso do montante que tem financeiro, dando emprego, abrindo fábricas e etc, dando ali possibilidade para os cientistas estudarem, promovendo escolas, etc. N coisas que a gente sabe. Mas quando ele diz da riqueza, é ai daqueles que pensam que são acima de tudo, até de Deus, porque nessa encarnação sentem-se ricos, entre aspas. Mas, gente, nós vamos ficar nessa introdução por hoje, porque nosso tempo já deu, e vamos continuar na próxima palestra. Agradeçamos ao Deus misericordioso que nos dá a oportunidade do aprendizado. Ótima semana a todos vocês.
Jesus esteja junto ao coração de cada um. Vamos dar prosseguimento à leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 8, Emancipação da Alma, pergunta 455. Na verdade, é uma nota de Allan Kardec que trata do resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Nós paramos aqui na explicação sobre o êxtase. O êxtase é o estado pelo qual a independência entre a alma e o corpo se manifesta da maneira mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem entretanto ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor, sem romper inteiramente os laços que a ligam ao corpo. Um fulgor resplandecente inteiramente novo a envolve. Harmonias desconhecidas na terra a empolgam. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela goza por antecipação da beatitude celeste e pode dizer-se que passa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só conserva, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma não se liga a ele mais que por um fio, que um esforço a mais poderia romper sem remédio. Nesse estado, todos os pensamentos terrenos desaparecem para dar lugar ao sentimento puro, que é a própria essência do nosso ser imaterial. Todo entregue a essa contemplação sublime, o estático encara a vida como uma parada momentânea. Para ele, o bem e o mal, as alegrias grosseiras e as misérias desse mundo não são mais que fúteis incidentes de uma viagem da qual se sente feliz ao ver o termo. Acontece com os estáticos o mesmo que com os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita e seu próprio espírito, conforme for mais ou menos elevado, é também mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Verifica-se neles, às vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez, ou, melhor dito, sua exaltação prejudica a lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores aproveitam-se muitas vezes dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe vencê-la, para dominar o estático e, para tanto, se revestem aos seus olhos de aparências que o mantêm nas suas ideias e preconceitos do estado de vigília. Este é um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos julgar friamente e pesar as suas revelações na balança da razão. A emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado pelo nome de dupla vista, que dá aos que o possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação. Vêm, por assim dizer, através da vista ordinária, como por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista, o estado físico é sensivelmente modificado. Os olhos têm qualquer coisa de vago, olhando sem ver, e toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da visão são alheios ao fenômeno, ao verificar-se que a visão persiste mesmo com os olhos fechados. Essa faculdade se afigura aos que a possuem, tão natural como a de ver.
consideram-na um atributo normal que não lhes parece constituir exceção. O esquecimento se segue em geral a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da dupla vista vai desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, ela dá a algumas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos seus atos a que se pode chamar a justeza do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, desperta os pressentimentos e ainda mais desenvolvida, mostra acontecimentos já realizados ou em vias de realização. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma maneira que os sonhos, pertencem à ordem natural. Eis porque existiram desde todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até mesmo explorados desde a mais alta antiguidade. E neles se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos fizeram passar como sobrenaturais. Aqui nós finalizamos esse capítulo 3, que se refere à emancipação da alma. E Kardec aqui deixa claro que essa emancipação da alma é uma característica de todo espírito que encarna num corpo físico, mas que há alguns espíritos que se emancipam de forma mais ostensiva e vêm apresentar fenômenos como a dupla vista, o sonambulismo e o êxtase, mas são diferenciações do mesmo fenômeno que é emancipação da alma. Então nós vemos que no sonambulismo essa emancipação pode ocorrer naturalmente ou induzida através do magnetismo, que no êxtase essa emancipação é muito maior, assim, que o espírito chega a chegar muito próximo de mundos superiores. Isso pode até confundi-lo depois e ele acaba descrevendo isso de uma forma meio fantasiosa. E também a dupla vista, onde a emancipação da alma, ali no caso, faz com que a pessoa possa perceber o que está ocorrendo bem distante dali da onde se encontra também o seu corpo. Então todos esses fenômenos fazem parte do processo de emancipação da alma. E agora nós vamos entrar no capítulo 9, Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Item 1, penetração do nosso pensamento pelos espíritos. A pergunta é a 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estais incessantemente rodeado por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. 457-A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado
uma multidão de espíritos que vos veem. 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então, nesse primeiro item, fica ali esclarecido que os espíritos podem penetrar o nosso pensamento, saber o que estamos pensando, eles podem ver tudo o que fazemos também, além de conhecer o nosso pensamento. Vamos ao item 2. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente, se decidir pelo bem. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Algumas vezes, as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Nota de Allan Kardec. Se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-los, como deu de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é assim que deve ser para o nosso bem. 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles. 465-A. Isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. 465-B. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. 466. Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito,
Deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Nota de Allan Kardec. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Que queres que eles façam? Quando não têm nada a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável como o gato espreita o rato. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar a sugestão dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical, abre aspas, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Fecha aspas. 470. Os espíritos que procuram induzir ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repeli-lo. 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior, sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos ou das relações que estivestes com eles durante o sono. 472. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Eles aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceberdes para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Então, neste capítulo 9, nesses itens que lemos aqui, o primeiro e o segundo, podemos perceber aqui que os espíritos, então, penetram nosso pensamento, muitas vezes veem ali o que estamos fazendo e podem também nos influenciar
ocultamente influenciam nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Então temos que estar muito atentos e vigilantes a tudo o que pensamos, falamos e fazemos. Até o nosso próximo estudo.